Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Para mim é um prazer imenso estar de volta hoje, dia 9 de março, para darmos início à nossa aula. Então, hoje a nossa aula será voltada para a parte de história, certo? Vamos ver um pouquinho de um tema que é bem debatido no nosso dia a dia, a questão política. Mas antes, vamos fazermos agora a nossa oração de agradecimento ao nosso Deus tão poderoso. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje. Perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal. Amém. Então, nada mais justo do que agradecermos a Deus por este dia maravilhoso, por Ele nos permitir anoitecer, ter amanhecido, anoitecer, enfim, por todas as conquistas diárias. Voltando a falar sobre a política, certo? Então, de ontem para hoje, vocês já devem ter visto que essa questão política, ela foi muito mais divulgada. Por quê? Porque está aí essa conquista, né, para uma grande maioria, certo? Do ex-presidente Lula. Então, para que a gente entenda um pouquinho dessa parte de política, é importante que saibamos de onde surgiu a política, certo? Então, a política, gente, ela surgiu na Grécia Antiga, certo? Há muitos e muitos anos atrás, mais de 1500 anos atrás. Então, desde lá, certo? O homem, ele já queria adquirir esse poder, né? Esse poder de liderar, certo? De ter essa responsabilidade, de determinar, de fazer escolhas. Só que naquele tempo, era bem mais complicado, certo? Porque não eram todas as pessoas que podiam optar politicamente, certo? Então, naquele momento, naquele período, existiam muitos filósofos, certo? E um dos filósofos que chamou muita atenção foi o filósofo Platão. Por quê? Porque ele achava que o homem, certo? O homem tinha 3 almas. Como assim 3 almas? O homem, ele era racional, certo? O gesto de pensar, a atitude de pensar. O homem, ele pensava de forma racional, como eu já falei, torácica, que era aquela predominância do homem guerreiro, certo? O homem que lutava, o homem que guerreava. E a outra forma de homem pensar, segundo Platão, era relacionada à visceral, ou seja, era aquele homem que era escravizado. Então, ou o homem tinha a oportunidade de pensar, que eram os poucos que tinham a opinião, podia dar opinião, certo? Podia ter atitudes com relação a alguma coisa. Ou aquele outro homem que só pensava em guerra, em brigas. Ou o outro homem que ele era exclusivo para ser escravizado, certo? Aí depois de muitos anos, certo? Veio Aristóteles. Aristóteles também era um filósofo. Inclusive, foi aluno de Platão, certo? E ele discordava. Ele achava que a política deveria ser direcionada ao bem comum, como deve ser aplicada hoje. Por quê? Um político, ele deve pensar no bem-estar da sua nação, ter atitudes relevantes que leve o bem-estar do povo, certo? Agora isso, a gente pensando em todas as circunstâncias, vamos perceber que, infelizmente, o nosso país, ele vem passando por momentos difíceis, certo?
temos um gestor, um presidente, que ele é meio que ditador. Então, ele tem as opiniões dele, certo? E costuma agredir com palavras, com ações, a população. Esse povo tão carente, que busca exatamente o quê? Oportunidades de emprego, ter vez e voz nos lugares por onde passam, certo? E qual é a pergunta que eu quero fazer para vocês? Na opinião de vocês, a mulher, ela deve pensar politicamente? Vou responder por mim. Claro que sim. Então, todos os dias, em todos os momentos, a mulher deve pensar sim politicamente. Ela deve ter autonomia, a autonomia que o homem busca ter em vários momentos, a mulher também tem os mesmos direitos. Principalmente quando está direcionado ao voto, certo? A garantia de direitos. Então, tudo isso é importante e vale a pena refletirmos, certo? Então, o que é que eu quero saber? A opinião de vocês, de cada uma de vocês que aqui estão no grupo. Para que serve a política, certo? Então, a política, ela serve exatamente para dar oportunidade, certo? De representar a população, bem como gerenciar, certo? Atos políticos, mas jamais deve ser monopolizada, como está sendo o nosso país, certo? Não estamos vivendo num período de ditadura, não. Hoje, o homem e a mulher têm vez e voz, então eles podem sim ir lá e fazer a opção e escolher nossos representantes. Nós podemos, então nós temos este poder na mão, claro. E o que nós pretendemos fazer? Pretendemos, na hora de votar, ter a sensibilidade de fazermos nossas escolhas com coerência, certo? Observar bem direitinho quem melhor deve representar o nosso país, o nosso município, inclusive até um presidente de bairro quando a gente precisa escolher, certo? A gente tem que buscar o quê? Antecedentes, comportamentos, certo? Vivências que a pessoa já teve para ver se aquela pessoa realmente atende o perfil do político que vai nos representar, certo? E a partir deste momento, eu gostaria que vocês parassem, refletissem e buscassem respostas para muitas situações que estão acontecendo no nosso país, certo? Calamidade pública, tem aí a pandemia, muitas pessoas morrendo, certo? Muitas pessoas com fome, desempregadas, sem maiores soluções para a abertura das escolas com as aulas presenciais. Então, tudo isso aí é reflexo de uma gestão mal administrada, certo? Então, tudo isso, gente, é para que a gente se torne pessoas críticas, com opiniões favoráveis, que venham a fortalecer a nossa população, o nosso povo. Então, não se calem, tenham suas opiniões, vejam o que é melhor para vocês, o que é melhor para o seu filho, para o seu vizinho, para o seu parente, para seus amigos. Na hora de fazer as escolhas dos nossos políticos, vocês devem agirem com responsabilidade, certo? Isso aí é uma ação humana que deve ser melhor pensada, certo? Eu vou deixar para vocês como atividades 4 perguntas, certo? Daqui a pouquinho eu vou mandar as 4 perguntas e cada um de vocês, certo? Fazendo uma análise no geral do nosso país, do nosso bairro, da nossa cidade. Qual é a opinião que vocês têm relacionada à política, certo? O que vocês entenderam com relação à política? Ok?
partindo desse princípio que a política iniciou exatamente na Grécia, até os dias atuais. Obrigada, um beijo e até amanhã.